Bom dia, meu nome é Giovana, eu sou assistente da 28ª Promotoria de Justiça e hoje eu vou dar introdução nas pautas de audiência. Nós elaboramos as pautas de audiência para que o promotor ele consiga fazer as alegações finais de forma oral. Isso facilita bastante o nosso trabalho dentro da promotoria e também ajuda o processo a andar um pouco mais rápido, um pouco mais depressa. Para a gente fazer essa pauta de audiência, toda vez que a gente for fazer, a gente vai salvar nessa pasta aqui. Relatórios de audiência. Então, o primeiro passo, que a gente faz quando a gente vai fazer essa pauta é clicar nessa pasta Relatórios de audiência, clicar no ano de 2022, clicar no mês correspondente, aqui no exemplo eu vou pegar outubro, então clica aqui no mês de outubro, e a primeira coisa a ser feita é criar uma pasta com o dia da audiência que será feita. Aqui eu criei uma pasta apenas a título de exemplo, e eu coloquei dentro dessa pasta os 3 documentos que a gente precisa para preparar essa pauta de audiência. Esse primeiro documento aqui, que é a pauta em si, que são quais audiências que estão marcadas para o dia, a gente vai extrair lá do Projude e eu já vou mostrar. Esse relatório aqui é um documento que nós mesmos criamos e ele tem de modelinho, e a gente apenas vai reconstruir a pauta em cima desse modelo. De igual modo, a tabela de horário das audiências em si. Então, para a gente conseguir esse primeiro arquivo aqui, que é a pauta, a gente vai entrar no Projude, que é aquele sistema, que já foi introduzido para vocês. Vai vir aqui em audiências e ver pauta de horários. A partir do momento que clica nesse ver pauta de horários, você vai clicar aqui na 4ª vara criminal, que é a vara que a 28ª Promotoria atende. No tipo de audiência, você vai selecionar todas as audiências. Na modalidade, não precisa adicionar nenhuma. E aqui você colocará a data correspondente à preparação das audiências. Aqui eu vou pegar de exemplo o dia 27 de outubro. Daí você vai clicar aqui em data inicial, 27 de outubro, e a data final, também 27 de outubro. Depois de selecionar certinho aqui, vai vir aqui em pesquisar e vai sair o relatório. Depois que sair o relatório, o que a gente faz? A gente clica aqui nesse botãozinho e depois clica aqui em gerar relatório apenas para utilização interna, porque deve aparecer os processos em segredo de justiça. Então, clica aqui, seleciona aqui também e seleciona esse botão aqui, imprimir edital com partes. A partir do momento que clica para imprimir o edital com partes, vai vir o edital aqui, você vai abrir ele, eu não vou abrir aqui, senão vai aparecer os números dos processos, mas você clica aqui no edital, vai aparecer o edital aqui e você vai salvar lá na pasta. E você pode salvar como pauta e a data do dia que você irá preparar essa audiência. Então, esse é o primeiro passo que vai ficar salvo aqui. O segundo passo é você montar a tabela de horário. Você vai salvar também, como tabela de horário, o número da data que você irá preparar essa audiência. Então, a tabela é essa tabela aqui, é nesse formato. A gente vai colocar aqui, a data em que será feita a audiência, os horários. Esses horários aqui vão sair lá naquele edital de pauta de audiência. Vai sair o número dos autos, o horário que vai ser feita a audiência, e essa tabela aqui é a que a gente vai preencher de acordo com a análise das pautas. Então, você preenche aqui, por vezes vai ter uma audiência, então você vai colocar apenas uma audiência às 13h15, ou às 13h30, ou às 2h30, dependendo do horário que for essa audiência. E por vezes terá 3, 4, 5, 6 audiências. Então, sempre vai colocar o número de cada processo, o horário que essa audiência vai sair e essa análise. Eu vou mostrar para vocês que, em alguns casos, as audiências, como eu falei no início do vídeo, a gente prepara a pauta para que o promotor ele ofereça as alegações finais de forma oral. Então, vai ter caso que a audiência não será audiência de instrução e julgamento, que não é o caso, então, para o oferecimento dessas alegações finais de forma oral. Que eu coloquei de exemplo aqui, que é o caso dessa primeira audiência. Vamos supor que essa primeira audiência marcada para as 13h15 seja uma audiência para homologação de acordo de não persecução penal. É uma hipótese que o promotor não oferece essas alegações finais orais. Então, você pode anotar aqui, não, AFO, são alegações finais orais. Vai ser oferecida a AFO? Não.
Por quê? Porque a audiência é para homologação de ANPP. Vai ter vezes também que a audiência vai ser para oferecimento do acordo de não persecução penal. E vocês irão anotar aqui de igual modo, né? Vou colocar aqui no exemplo de baixo. Não. Audiência para oferecimento de ANPP, que é acordo de não persecução penal. Por vezes, essa audiência também ela será para oferecimento de suspensão condicional do processo, para homologação de suspensão condicional do processo. Então, de igual modo, vocês irão colocar aqui, não, audiência para oferecimento de suspensão condicional do processo. Agora, por outras vezes, vai ser cabível, né, a apresentação das alegações finais na forma oral. Então, se vocês analisarem todo o processo e entender ser cabível essa alegação final, vocês irão colocar aqui, sim. E além de ser cabível ou não nessa apresentação de alegações finais orais, a gente tem que analisar também se é cabível o acordo de não persecução penal no momento da audiência de instrução e julgamento. Então, né, em outro momento, a gente vai passar, né, como analisar o cabimento ou não do ANPP. E após vocês fazerem essa análise, vocês irão anotar aqui na pauta, cabível ANPP ou incabível ANPP. E por outras vezes, vai ser a audiência de instrução e julgamento, mas também não será o caso de oferecimento de alegações finais orais. Porque, como eu disse, as alegações finais orais é uma forma do processo andar um pouco mais rápido e de facilitar o nosso trabalho aqui na promotoria. Todavia, ela só é cabível quando o processo ele é de natureza simples. Ou seja, às vezes é um furto, um tráfico, uma receptação, que foram ouvidas no máximo, serão ouvidas no máximo 2, 3 pessoas nessa audiência, ou às vezes já foram ouvidas 2 pessoas, vai ser audiência só para interrogatório do réu. Então, assim, são casos mais simples que a gente consegue oferecer as alegações finais orais. Se for um caso um pouco mais complexo, a gente não consegue fazer o oferecimento dessas alegações, porque demanda um pouco mais de análise probatória, demanda de uma análise um pouco mais minuciosa, e não é possível que o promotor de justiça faça ali, né, de forma oral durante a audiência. Então, por vezes, né, o que iremos anotar aqui na tabela é não, processo complexo, no caso do processo ser complexo, ou não, muitas pessoas para serem ouvidas. Então, a gente irá fazer essa análise para ver se cabe ou não, né, essas alegações finais de forma oral. Então, após vocês terminarem, né, de preencher essa tabela a gente pode fazer essa primeira parte aqui de colocar o número dos processos e os horários da audiência assim que a gente baixar a pauta, né? Mas essa análise aqui provavelmente vai ser feita, vai ser preenchida conforme vocês irão realmente analisando as audiências e fazendo o relatório, que é o documento que eu irei mostrar em seguida. Mas a partir do momento que essa tabela tá certinha, já tem os horários aqui aliás, já tem os números aqui, já tem os horários certinho e já tem aqui todas as análises feitas, vocês clicam aqui, ó, nesse botão aqui, exportar como PDF. Então, irão clicar aqui em exportar como PDF. E lá na mesma pasta que tinha, né, que vocês salvaram a pauta e a tabela, vocês irão salvar essa tabela aqui também no formato PDF. Então, pode clicar aqui no botão salvar. E lá naquela primeira pastinha, vai aparecer aqui a tabela no formato PDF. Porque dependendo do usuário, né, ou do servidor, essa tabela aqui ela não é aberta de forma correta. Então, abrindo ela no formato PDF, não tem erro nenhum. E a preparação das audiências em si se dá nesse relatório aqui que a gente vai preencher, e é esse relatório que o promotor usa no momento da audiência de instrução e julgamento para o oferecimento das alegações finais de forma oral. Então, aqui, a primeira coisa que vocês irão fazer é preencher a data. Como nós pegamos o exemplo das audiências do dia 27 de outubro, irão colocar aqui a data de 27 de outubro, irão colocar aqui o horário da audiência que vocês irão preparar. Então, vamos supor aqui que a audiência que será preparada será às 14 horas. De igual modo, o terceiro passo aqui, né, é analisar o cabimento ou não do acordo de não persecução penal, que, como eu disse, em um outro momento será analisado como que faz essa análise do cabimento ou não. Então, a partir do momento que vocês fizeram essa análise, pode anotar aqui,
Cabível ao NPP, tendo em vista que o denunciado é primário e preenche os requisitos do artigo 28A do Código de Processo Penal. Ou não, o denunciado ele não preenche os requisitos. Então, vocês anotam aqui, incabível ao NPP, tendo em vista que o denunciado, vamos supor, ele é reincidente. Então, coloca aqui e deixa aqui essa informação para que o promotor ele possa, né, ou não oferecer o acordo de não persecução penal no momento da audiência. Aqui, vocês irão colocar o número do processo. Então, vamos supor aqui 1, 2, 3, 4, 5 de 2020, 816 0014, que é o nosso número do processo padrão lá. Vocês irão colocar o número do processo, o réu, vamos inventar, coloca o nome do réu, e a gente irá colocar aqui o tipo penal pelo qual ele foi denunciado. Então, vamos supor que esse réu aqui, ele foi denunciado pela prática de um furto simples, previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Aqui vocês irão fazer o quê? Irão colocar a pena correspondente ao tipo penal que o réu foi denunciado. Então, caso vocês não saibam de cabeça, né, pode vir aqui, pesquisa no site do Planalto ou em qualquer outro lugar. Aqui, a pena do furto simples é uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vocês copiam aqui e coloca lá no exemplo, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui, só por uma questão de estética, né, a gente usa essa fonte no tamanho 12. Então, apenas por uma questão de estética, arrumar aqui a fonte e o tamanho dessa fonte aqui. Vamos supor que no mesmo processo, né, o que ocorre bastante, o réu ele tenha sido denunciado por 2 crimes, como, por exemplo, um furto simples e, vamos supor, uma falsa identidade, ou até mesmo, vamos colocar aqui, que ele também foi denunciado por um crime de tráfico de drogas. Então, vocês coloquem aqui, fato 1, artigo 155 do Código Penal. Fato 2, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é o tráfico de drogas. Então, aqui embaixo, vocês também terão que discriminar qual que é a pena de cada um. Então, fato 1, coloca essa pena aqui. E fato 2, vamos buscar qual que é a pena do tráfico de drogas. Daí, de igual modo, vocês irão colocar no Google, né, ou em qualquer outro lugar, a lei, e irão pesquisar qual é a pena correspondente ao tráfico de drogas. Terá aqui e, assim como feito no furto, irão colocar aqui. Arrumem novamente essa questão da estética e estará aqui, fato 1 e o fato 2. Então, aqui essa parte aqui, essa primeira parte, é uma parte bem introdutória inicial, só para estabelecer do que se trata o processo. O número dos autos, quem é o réu, o tipo penal e a pena correspondente. E, de igual modo, né, também terá alguns casos que vão ter 2 ou 3 réus. Então, vocês coloquem aqui o nome de todos os réus que terão lá, né, para ser feita a análise das alegações finais orais. Aqui, agora, vão ser dados mais relacionados ao processo em si. Então, vocês irão entrar lá no número do processo, irão ver qual foi a data que aconteceu esse fato. Por vezes, nos casos que tiverem 1, 2, 3 fatos, às vezes os 3 fatos ocorreram no mesmo dia. Então, vocês podem colocar aqui, né, apenas, vamos supor aqui, que esse aqui ele aconteceu dia 1º de março lá de 2020. Vocês anotem aqui, né, a data, ou vamos supor, não, cada fato aconteceu em um momento. Então, coloca aqui, fato 1, dia 1º de março de 2020, fato 2, dia 2 de março de 2020. Então, no caso, né, que os fatos tenham ocorrido em momentos distintos, pode ser colocado aqui as 2 datas. O próximo passo é vocês entrarem aqui para ver qual foi a data de oferecimento da denúncia. Eu vou pegar aqui um processo de exemplo, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vocês irão entrar aqui no processo, irão colocar, né, nessa parte de navegar, e aqui, ó, vocês, o modo mais fácil de fazer isso é colocar Ctrl F,
e buscar denúncia. Aqui vocês irão entrar no processo e vão ver qual foi a data de oferecimento da denúncia. A data correta sempre vai ser a data que está aqui em cima, que é a data que ela foi juntada no Projude. Porque, por vezes, o promotor ele assina aqui embaixo outra data. Às vezes, aqui nesse caso, né, tá Londrina, datado e assinado digitalmente, mas algumas vezes o promotor assina. Vamos supor, aqui foi no dia 2 de junho de 2022, às vezes ele realizou no dia 1º de junho, alguma coisa assim. Então, a data correta sempre será essa data aqui. Caso a denúncia ela tenha sido digitalizada, então vocês podem seguir a data da assinatura da denúncia que vai aparecer aqui embaixo. Irão colar aqui como a data do oferecimento da denúncia. Daí vocês irão ver qual a movimentação que essa denúncia foi oferecida. Então, vocês preenchem aqui 33.2. O próximo passo é o recebimento da denúncia. A data correta que vocês irão ver é nessa detalhes, vocês clicarão aqui no detalhe, irão pegar a data mais recente que vai aparecer aqui. Por vezes vai aparecer que a denúncia foi recebida em uma data, registrada em outra e vinculada no Diário Oficial em outra. Vocês sempre vão pegar a data mais recente. Vocês coloquem aqui a data do recebimento da denúncia e anotar aqui, 62.1. O próximo passo é anotar o momento em que o réu foi citado. Mas vocês irão entrar lá no processo e procurar se ele foi citado e a movimentação que ele foi citado. Então, vamos supor aqui que ele foi citado na movimentação 70.1. Vocês anotem aqui a movimentação. Vocês também irão analisar lá no processo qual foi a movimentação que o réu apresentou resposta à acusação. No caso de tráfico de drogas, né, ele irá apresentar a defesa prévia. Mas aqui é um pouco indiferente, apenas para que a gente consiga anotar qual foi a movimentação que ele apresentou essa defesa. Então, vamos supor aqui que ele apresentou essa defesa na movimentação 80.1. Vocês irão anotar aqui qual foi a movimentação que ele apresentou. Aqui, nessa parte, a gente precisa ouvir o interrogatório extrajudicial do réu. E vocês sempre irão anotar qual foi a movimentação em que o réu foi interrogado extrajudicialmente. Ó, vocês conseguem visualizar aqui que temos o termo de interrogatório e a mídia correspondente ao interrogatório do réu? Então, vocês irão entrar nesse termo de interrogatório, vão ouvir essa mídia e vão ver o que o acusado fala o denunciado fala nesse interrogatório. Então, vocês irão anotar aqui nessa parte, então coloca 1.7 e 1.8 o arquivo remoto, que é a mídia. E vocês irão analisar aqui o que o acusado disse. Por vezes, o acusado vai confessar a autoria delitiva já em delegacia. Então, vocês podem colocar aqui, o acusado confessou a autoria delitiva. Por outras vezes, o acusado negará a autoria delitiva. Então, vocês coloquem aqui, o acusado negou a autoria delitiva. E, por vezes ainda, o acusado ele optará, né, por permanecer em silêncio e por manifestar somente em juízo. Então, vocês podem colocar aqui, o acusado avocou o seu direito de manifestar-se somente em juízo. Vocês podem anotar aqui o que aconteceu nesse interrogatório extrajudicial. Terá alguns processos que haverá audiência de custódia. Quando houver audiência de custódia, vocês terão que fazer a mesma análise. Vocês podem anotar aqui, 18.2, mídia, e irão analisar o que o réu disse, né? A partir dessa análise inicial, vocês irão analisar o mérito da acusação. Então, aqui a gente vai anotar todos os indícios, né, todos os elementos de materialidade em que a gente julga que serão necessários para embasar, né, o oferecimento dessas alegações finais. Aqui eu vou separar a tela em duas, somente para ficar um pouco mais fácil para a gente fazer a anotação dessas movimentações. Então, aqui, ó, vamos colocar. Vocês irão sempre procurar o que está aqui no processo. Terá vezes que esses elementos aqui irão mudar. Por exemplo, aqui está anotado o laudo de veículos envolvidos no acidente. Muito provavelmente esse modelo aqui, então, ele tratava sobre um crime do Código de Trânsito brasileiro. Nesse caso aqui, como a gente está usando como exemplo um furto e um tráfico, não terá esse laudo aqui de veículos envolvidos no acidente. Agora, por outro lado, por ser um delito de tráfico de droga, vai ter laudo da substância entorpecente apreendida.
apreendida. Então, você pode colocar aqui, laudo toxicológico definitivo. E vai anotar a movimentação em que esse laudo se encontra. Então, aqui eu vou pegar esse exemplo, né? E vou preenchendo aqui a tabela conforme a gente for encontrando aqui no Projut. Por vezes, o processo vai ser iniciado por uma portaria e por outras vezes vai ser iniciado por um auto de prisão em flagrante. Vocês sempre vão entrar aqui para conferir. Nesse caso aqui, foi iniciado por um auto de prisão em flagrante. Então, ao invés da portaria, vocês coloquem aqui, auto de prisão em flagrante. E irão analisar a movimentação. Aqui está no movimento 1.2. Então, coloquem aqui, movimento 1.2. Boletim de ocorrência. Aqui, ó, temos que o boletim de ocorrência está na movimentação 1.1. Então, coloquem aqui, boletim de ocorrência, movimentação 1.1. Eu sempre acho interessante colocar aqui no Ctrl F e buscar boletim, por exemplo. Nesse caso aqui, teve apenas um boletim de ocorrência. Mas, às vezes, tem casos que terá juntado, né, 2, 3 boletins de ocorrência. Então, sempre que vocês coloquem aqui no Ctrl F, será mais fácil de achar aqui aonde que está esses boletins, onde que estão, né, esses boletins de ocorrência. Aqui, auto de exibição e apreensão. De igual modo, vocês coloquem ali, auto de exibição e apreensão, que vai aqui, no caso, está no movimento 1.9. Coloquem aqui, movimento 1.9. Auto de entrega, quando é furto e o veículo foi recuperado, terá auto de entrega, mas vamos supor aqui que não terá, que esse veículo não foi encontrado, o veículo cemitério não foi encontrado, os bens, né, não foram encontrados, ou às vezes por ser um processo de tráfico de drogas, ou às vezes até mesmo um processo de crimes do CTB, estelionato, não vai ter esse auto de entrega. Então, vocês podem excluir aqui o auto de entrega. Às vezes, vão ter vídeos juntados ao processo que comprovem a autoria delitiva. Às vezes, quando for um furto, terá um vídeo da pessoa entrando no estabelecimento, ou às vezes vai ter um vídeo de uma câmera de segurança, alguma coisa assim. Então, quando tiver esse vídeo, é bem interessante colocar. Como eu disse aqui, por ser um tráfico de drogas, sempre vai ter o laudo toxicológico definitivo. Então, vocês coloquem aqui, laudo toxicológico definitivo. De igual modo, vocês podem procurar aqui. E aqui, ó, juntada de laudo. Teve o laudo toxicológico definitivo. Na movimentação 56.1. Então, vocês podem anotar aqui. Apenas tomem cuidado, porque às vezes, na hora da juntada, não se junta com o nome laudo. Às vezes juntou como nome exame, ou às vezes juntou apenas como documento. Então, vai ter que ter uma análise aí bem criteriosa para ver aonde que está esse laudo. Podemos voltar lá e ver se tem algum outro elemento de prova que às vezes não está descrito aqui, mas é interessante colocar. Nesse caso aqui, ó, teve o auto de constatação provisória da droga. Por mais que tenha o laudo toxicológico definitivo já, é interessante colocar. Então, vocês coloquem aqui, 5, auto de constatação provisória da droga. Movimentação 1.10. Então, aqui vai ser, né, o momento que é destinado a colocar a materialidade. Se tiver alguma outra prova, podem colocar aqui. Vamos supor que tenha imagens das drogas apreendidas. Pode colocar aqui, imagens. Movimentação X. Então, sempre que tiver algum elemento que vocês julguem interessante, podem colocar aqui. E, novamente, por uma questão de estética, né, se sobrar linha ou se faltar linha, vocês podem excluir aqui. Falei da questão de estética, só para arrumar aqui também. A partir desse momento, vocês irão fazer a dosimetria de pena. A dosimetria de pena, teremos que fazer uma análise, né, do oráculo, da folha de sistema oráculo, que vai ser apresentada para vocês também em um outro momento. Mas eu vou mostrar aqui apenas como a gente tira essa folha oráculo para a gente salvar na pasta. Então, vocês coloquem aqui, ó, processos, antecedentes criminais oráculo e pode abrir uma nova guia. Aqui, vocês irão colocar o nome da parte. Aqui, como a gente colocou José, né? Ali eu coloquei como José. Eu vou colocar aqui o nome completo da parte. E para instruir o feito, vocês irão colocar o número do processo em que vocês estão analisando. Então, vocês coloquem aqui o número do processo. Cliquem aqui, adicionar. Vai ser um procedimento aqui, né? Vai aparecer o que é o processo. Vocês cliquem aqui e pesquisar.
Como José exemplo não existe, vai ter 0 registros incontados. Então, quando, ou por vezes o nome da pessoa realmente existe, mas ela não tem nenhum antecedente criminal. Então, às vezes, vai aparecer nenhum registro encontrado. Às vezes, quando a pessoa tiver o antecedente criminal, vai aparecer aqui várias pessoas, né? Você confere quem é a pessoa, seleciona quem é a pessoa e seleciona em gerar relatório. Aqui, como não tem nada, eu vou gerar o relatório só para mostrar para vocês. Ó, o relatório vai aparecer aqui. Vocês cliquem aqui, vai aparecer, né, que a consulta foi realizada por mim, em data tal, no horário tal, no nome de José Exemplo, para instruir esse feito. Daí, o que vocês irão fazer com esse oráculo aqui? Vocês vão salvar ele lá naquela mesma pauta. Vocês irão salvar aqui, então, ó, antecedentes criminais, oráculo, e o nome da pessoa, José Exemplo. E aqui vocês irão colocar também a data, a data não precisa porque já vai estar dentro da pasta, né? Mas o horário dessa audiência. Então, as audiências das 14 horas, vocês coloquem aqui, 14 horas, antecedentes criminais do José. E salvem, e vai aparecer lá na pastinha, antecedentes criminais, aqui. E após vocês salvarem o oráculo lá na pasta, vocês irão passar a análise, né, para ver se o réu ele tem um antecedente criminal, se ele é reincidente. Então, vocês irão colocar aqui. Caso o réu ele ostente, por exemplo, aqui, uma reincidência, vocês irão colocar o número do processo aqui, a vara em que esse processo ocorreu, o tipo penal em que o réu foi condenado e a data do trânsito em julgado. Para a data do trânsito em julgado, observa o mesmo critério da data do recebimento da denúncia. É sempre o trânsito em julgado mais recente. Então, vocês coloquem aqui. Vamos supor aqui no exemplo que ele não tem nada. Então, vocês coloquem esses tracinhos e podem apagar aqui. Ele não vai ter nada. Vai ter casos em que os réus eles terão, né, uma extensa folha de antecedentes criminais. Então, eles vão ser usados algumas condenações a título de reincidência. Será utilizada a título de maus antecedentes. Será usada a título de conduta social. Será usada a título de personalidade. Nós usamos, por mais que a pessoa ela possa ter, vamos supor, 10 processos criminais transitados em julgados, a gente só usa os 4 primeiros. Os 4 primeiros não, né? Mas 4, que será a título de reincidência, maus antecedentes, conduta social e personalidade. Após isso, vocês irão analisar aqui, essa fase aqui, com base, né, nessa anotação que vocês fizeram aqui. Ou, por vezes, se for um crime de roubo, um crime de receptação ou um crime de furto, vocês irão analisar se a culpabilidade do réu, né, extrapolou ali o normal para o tipo penal. De igual modo, vocês irão analisar aqui os antecedentes criminais. Caso o acusado seja primário e não ostente nenhum antecedente, vocês irão colocar aqui: o acusado não ostenta maus antecedentes. Agora, vamos supor aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, que ele seja reincidente, ele apresenta maus antecedentes, ele possui uma conduta social desfavorável, ele possui uma personalidade desfavorável. Vocês irão preencher aqui desse modo. Caso ele não tenha nada, né, coloque aqui: não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e também a personalidade do acusado. Mas no caso de que ele tenha, né, várias condenações criminais transitadas em julgado, vocês coloquem aqui: o réu ostenta maus antecedentes. Daí coloquem aqui também: a conduta social do acusado é desfavorável. De igual modo, a personalidade. Podem colocar aqui: a personalidade do acusado é desfavorável. Os motivos vocês irão analisar no caso, se foram inerentes ao tipo, ou se foram extrapolaram ao tipo. As circunstâncias, de igual modo, às vezes, né, num crime de roubo, foi utilizada de demasiada violência, vocês podem colocar aqui. Vocês irão analisar também as consequências do delito. Também no crime de roubo, às vezes a pessoa ela irá ficar com uma debilidade permanente em razão da violência, ou às vezes o patrimônio lesado foi demasiadamente alto, então vocês podem colocar que as consequências do delito foram graves. E o comportamento da vítima, a gente sempre coloca que nada contribuiu para a prática do delito.
Aqui, né, a segunda fase, aqui o que estamos fazendo, né, é a dosimetria da pena. Então, aqui na primeira fase, né, com base no artigo 59 do Código Penal, e aqui será a análise da segunda fase da dosimetria de pena, que são a hora, né, de analisar as agravantes e as atenuantes de pena. Então, sempre vocês irão analisar aqui se há ou se não há agravantes. Nesse caso aqui, vamos supor que ele é reincidente, né? Então, vocês colocam aqui, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso 1, do Código Penal. Eis que o denunciado ostenta condenação criminal transitada em julgado sem que tenha transcorrido o período depurador. Ou, às vezes, ele irá ostentar alguma outra agravante e vocês podem colocar também aqui nesse momento. Por outro lado, vocês também irão analisar as atenuantes. Vamos supor que, nesse caso aqui, ele tenha confessado. Aqui vocês irão analisar se ele confessou ou no interrogatório extrajudicial ou na audiência de custódia. Vamos supor aqui, ó, que o denunciado, ele confessou a autoria delitiva na audiência de custódia. Então, vocês irão colocar aqui, né, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Essa também será a fase que vocês irão analisar outras atenuantes, como é o caso de menoridade relativa e as outras atenuantes descritas lá no artigo 65 do Código Penal. Na terceira fase, iremos analisar as causas de aumento de pena. As causas de aumento de pena, né, na grande maioria das vezes, elas estão previstas lá no próprio tipo penal. Vamos supor que nesse tráfico de drogas aqui esteja envolvendo um menor de idade, um adolescente, ou tenha se dado próximo a uma escola, uma penitenciária. Quando for esse caso, geralmente aqui na própria denúncia vai ter que é o artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso 3, no caso de escola, por exemplo. Então, caso aqui, vamos supor que na denúncia tenha isso, combinado com o artigo 40, inciso 3, ambos da lei 11.343. Então, vocês irão colocar aqui, causa de aumento de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso 3, da lei 11.343 de 2006. Eis que o delito foi perpetrado em local distante 50 metros da escola XX. Essas informações estarão constantes na denúncia. Ou vamos supor que é o caso de um furto que foi praticado durante o repouso noturno. Vocês colocarão aqui a pena presente, né, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 155, parágrafo 1º, tendo em vista que o delito de furto ocorreu às 2 da manhã, irão descrever, né, o porquê dessa causa de aumento de pena. De igual modo, a causa de diminuição de pena. Aqui é muito importante vocês se atentarem em um detalhe. Por vezes, não há uma causa de diminuição de pena aparente, mas aqui é bem interessante vocês se lembrarem que a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então, sempre que o delito for tentado, vocês irão colocar aqui, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no artigo 14 do Código Penal. Sempre irão colocar aqui. Eventualmente, se tratar de um caso de concurso de crime, vocês irão colocar aqui. Que nem nesse nosso exemplo aqui, é um caso de concurso de crime, né? Porque temos um furto e um tráfico de drogas. E vocês irão analisar, então, se é um concurso material de crimes ou um concurso formal. Nesse caso aqui, vai ser um concurso material, porque eu coloquei ali que as datas dos delitos foram distintas, o réu cometeu, né, mediante mais de uma ação. Então, vocês podem colocar aqui, o réu, mediante mais de uma ação, praticou 2 delitos, quais sejam? Daí vocês podem colocar aqui um furto e um tráfico de drogas, razão pela qual devem incidir as regras do artigo 69 do Código Penal, concurso de crimes.
No caso de ser crime continuado ou concurso formal, vocês irão colocar artigo 70 ou artigo 71 do Código Penal. Após toda essa análise aqui, vocês irão fazer mais ou menos uma estimativa de qual será a pena final a ser fixada pelo juiz. Vamos supor que no nosso caso aqui, a pena final fixada seja 5 anos, somando a pena do furto e a pena do tráfico de drogas. Daí, vocês irão analisar lá no artigo 33 do Código Penal qual vai ser o regime inicial de cumprimento de pena. No caso aqui, pelo nosso exemplo aqui, o réu ele ser reincidente, o que nós iremos analisar é que vai ser cabível para ele o regime fechado, porque a pena foi de 5 anos e ele é reincidente. Então, vocês coloquem aqui, regime fechado, aberto ou semiaberto, né, a depender da análise do caso, tendo em vista o quanto de pena e a reincidência do réu. Ou, se ele foi condenado a uma pena de, vamos supor, 1 ano e é primário, regime aberto, tendo em vista o quanto de pena e a primariedade do réu. De igual modo, vocês irão analisar aqui a substituição da pena privativa de liberdade e a reparação do dano. Para analisar, né, a substituição da pena privativa de liberdade, vocês terão que ir lá no artigo 44 e ver se o réu preenche ou não os requisitos. Então, vamos aqui no nosso caso, como ele é reincidente, nós iremos colocar incabível, nos termos do artigo 44, eis que o réu é reincidente. Nesse caso aqui, é bem interessante vocês colocarem qual é qual é o inciso do artigo 44 que não permite, né, que a pena seja substituível. Então, iremos entrar aqui no Código Penal, iremos lá no artigo 44 e vamos ver, aqui o caso do réu ser reincidente é o inciso 2. Então, vocês coloquem aqui, nos termos do artigo 44, inciso 2 do Código Penal. Eis que o réu é reincidente. No nosso exemplo, a pena também passou de 4 anos. Então, também incide a vedação constante no inciso 1º. Então, vocês podem colocar aqui, inciso 1º e 2º do Código Penal, eis que o réu é reincidente e a pena será fixada em patamar superior a 4 anos. Então, vocês irão, de acordo com o artigo 44, fazer essa análise. Aqui, vocês irão ver se é cabível a multa. E nessa multa aqui, vocês irão analisar de acordo com essa pena que vocês colocaram aqui. Nesse caso aqui, é cabível a multa para o fato 1 e também para o fato 2 é cabível a multa. Então, vocês irão colocar aqui, cabível a multa. Vocês podem colocar. No caso da multa ser cabível apenas para um dos fatos, vocês podem anotar também. Cabível apenas quanto ao fato 01. Se for cabível apenas quanto ao fato 01. A reparação do dano, vocês terão que ver na denúncia se há o pedido expresso. Caso haja o pedido expresso, vocês colocarão cabível, uma vez que há pedido expresso na denúncia. Caso não haja esse pedido expresso, vocês podem colocar incabível, uma vez que não há pedido expresso na denúncia. E aqui vocês também irão colocar, às vezes, alguma outra consequência decorrente do delito. Aqui, né, tá escrito cabível a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir, porque, como eu disse, o modelo ele era de um crime de trânsito. Mas no caso do tráfico, por exemplo, às vezes foi apreendido junto dinheiro ou carro. Então, aqui é o momento que vocês poderão colocar, por exemplo, sobre o cabimento do perdimento dos bens. Então, vocês colocam cabível o perdimento dos bens, tendo em vista, né, que se tratam de produto de crime ou até mesmo de instrumento de crime. Então, esse aqui também será o momento de vocês colocarem alguma outra consequência do delito. E, por fim, o que vocês irão fazer é colocar as iniciais de vocês aqui. Sempre no fim do documento, em tamanho Arial 7, para que o promotor possa saber quem preparou essa audiência. E depois, né, de finalizado, isso aqui, finalizado todo o relatório, vocês irão salvar o relatório lá na pasta mesmo e deixem aqui. Salvaram aqui e deixem aqui. Nesse caso aqui, nós colocamos, né, que teria 2 réus, o José e o João. Vocês irão ter que fazer essa dosimetria de pena para cada réu. Então, coloquem aqui, dosimetria de pena para o João. Vamos pôr para o José, porque é o primeiro. Daí vocês podem copiar aqui, colar e fazer a dosimetria de pena do João.
irão fazer a mesma análise que eu já expliquei. Vão, por vezes, daí o José é reincidente, ostenta maus antecedentes, às vezes o João é primário, então vocês irão fazer toda a análise novamente. Se cabe agravante, se cabe atenuante, se tem alguma causa de aumento, se tem alguma causa de diminuição, irão fazer toda a análise novamente. E também irão salvar e colocar lá na pasta. E como eu expliquei, vai ter dias que vão ter mais de uma audiência. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer vários desses relatórios aqui, um para cada audiência. A gente costuma deixar todos no mesmo documento. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão copiar, vou dar aqui um Ctrl A, Ctrl C, irão copiar. E por uma questão de organização, vocês podem ir para uma outra página, para ficar um pouco mais separadinho. E irão começar o relatório do outro processo. Então, vamos colocar aqui. A data do ato vai ser a mesma data, porque vocês estarão analisando a mesma pauta. Horário, 15 horas. E irão fazer a mesma coisa. Analisar o cabimento do NPP, anotar o número dos autos, anotar o réu, o tipo penal. Irão fazer esse processo novamente. Depois disso tudo, depois que vocês terminaram todas as audiências do dia, vocês irão salvar essa pasta, essa pauta, e a preparação das audiências estará pronta. Então, no final da análise, o que terá nessa pasta aqui? Os antecedentes criminais de caso, né, das audiências que irão sair, a pauta, o relatório, a tabela que vocês preencheram e a tabela no formato PDF. E depois disso, né, vai estar salvo aqui na pasta relatório de audiências. E é só isso. O promotor irá utilizar, né, esse relatório para a preparação das audiências. E a análise, né, do sistema oráculo, a análise do cabimento do NPP será objeto de uma outra gravação. Muito obrigada.